Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então do livro de Salmos, mais 3 salmos de Davi, e o Salmo 40, ele diz em quem que ele espera, né? Muitas pessoas esperam em tudo, mas não esperam no Senhor. E Davi não, Davi falou: esperei confiantemente pelo Senhor. Nessa manhã, querido, querida, eu quero te dizer em quem você deve esperar. Espere no Senhor. Deus é o dono do seu futuro, Deus é o dono das suas horas daqui para frente, Deus é o dono do seu amanhã e Ele é Senhor. Sabe o que significa isso? Ele manda em tudo. Jesus Cristo é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, e um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Na sua volta, quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que aprender com Davi muitas coisas. Colocar nossa confiança, a certeza que nos momentos difíceis Deus está junto conosco. A grande diferença, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós somos a maioria. E aí ele diz que Deus vai colocar o pé dele sobre uma rocha, os pés, e que no livro de Deus está escrito a respeito dele. Isso é muito interessante, porque a Bíblia ela fala do livro da vida e fala do livro da sua vida. Leia Apocalipse capítulo 20, verso 12, fala que foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida. No Salmo 139, fala sobre o livro da sua vida. É interessante que tudo que você faz é escrito e anotado. E no dia do juízo, isso vai ser lido, isso vai ser colocado, isso vai ser posto diante daquelas pessoas que vão para o julgamento. Eu quero dizer por que aquelas pessoas. Porque você vai para um julgamento, mas não é para condenação. Quem crê em Jesus Cristo, ele não é julgado para condenação. Leia João capítulo 3, verso 18, 19, 3, 18 e 19. Quem nele crê não é julgado. Então, não é julgado para condenação. Mas esse livro da sua vida, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você pecou, todas as suas iniquidades e todas as coisas boas estão anotadas. A diferença é que quem levantou a mão para Jesus, quem entregou a sua vida para Ele, o livro está apagado. Leia Jeremias capítulo 31, de 31 a 34. O Senhor diz que esquece das nossas transgressões, Ele apaga. Ou seja, aquilo que estava escrito no livro contra mim foi apagado. Só ficou agora a favor. O contra foi o quê? Apagado. Mas quem não tem Jesus, continua escrito. E quem não tem Jesus vai se levantar para um tribunal, o tribunal do trono branco. E ali ele vai ser julgado segundo aquilo que está escrito nos livros. Você já pensou? Você já pensou em ir num tribunal e Deus, tudo que a gente fez nessa vida está anotado e a gente ser julgado por isso? Resumindo, a graça de Deus chama-se Jesus Cristo. E Jesus pagou a nossa dívida, pagou a punição que era para nós. Ele pagou sobre a vida dele. Por isso o seu livro, as coisas que você aprontou, foram apagadas, porque alguém pagou a sua dívida. Mas as suas boas obras, tudo que você fizer de bom aqui, é anotado no livro e vai servir para você de galardão. Leia Apocalipse 22, 12, ou seja, o galardão, ele vai te acompanhar. Esse é o livro da sua vida que Davi está falando aí, que está escrito, é o livro da vida dele. E o livro da vida, é onde permanece o nome daqueles que morreram ou foram arrebatados, tendo a vida entregue nas mãos de Jesus Cristo. Ele mesmo falou que todo aquele que cresce nele, mesmo que morra, viveria, e que um dia ele viria para nos buscar aqui dessa terra. Então creia nisso. Outra coisa que o Salmo 40 diz, em quem Davi espera, a confiança dele está em quem, que Deus vai dar o livramento para ele. Mas ele fala sobre a rocha, e a palavra rocha, nós já estudamos, é cabeça, sustentáculo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Há um evento em Êxodo, do qual Moisés enfrenta uma batalha com o povo de Israel, clamando água. E logo depois dessa batalha da água, tem uma luta contra Amaleque. E Moisés já estava cansado de guiar aquele povo rebelde durante o Egito, murmurando, queixando contra a vida dele. E a Bíblia diz que
Arão e Hur pegaram Moisés e colocaram sobre uma rocha. E levantaram os braços de Moisés. E quando Moisés levantava os braços com o cajado, Israel prevalecia. Quando a mão dele murchava, Israel estava perdendo. Então Arão e Hur fizeram o seguinte: Moisés está cansado, abatido, vamos colocar ele sobre a rocha e vamos segurar os seus braços. Eu quero dizer nessa manhã que tem uma rocha sobre a sua vida. O nome é Jesus. A palavra rocha, cabeça, sustentáculo, líder é Ele. Leia Atos 4:12. Leia 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Nós somos também rochinhas, como Ele é sustentáculo. Nós, nesse mundo, devemos ser também sustentáculo para outras pessoas. Que em Lucas, capítulo 22, verso 31, Satanás reclama para dar uma peneirada em Pedro. E Jesus, ele permite. E ele fala para Pedro que quando ele se converter, ele não era convertido ainda, quando você converter, fortalece os seus irmãos. Então a característica de quem é convertido é colocar as pessoas sobre a rocha, é levantar o abatido, é ajudar o que está caído. Pedro, ele era um cortador de orelha, mas agora Jesus fala para ele: Simão, tu, pois, quando te converteres, fortalece os irmãos. Leia Hebreus capítulo 12, verso 12. Fala para a gente fortalecer os descaídos, os joelhos trôpegos. Então que nessa manhã, através desse estudo, a sua vida esteja sendo colocada de novo sobre a rocha. Que você venha a esperança no cabeça, no chefe, no líder, naquele que é bom, naquele que a misericórdia dele se renovou nessa manhã, naquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, naquele que vai voltar para nos buscar, em Jesus de Nazaré. Põe a sua confiança, a sua expectativa, a sua certeza nele, na rocha, naquele que morreu, ressuscitou e vai voltar. Então o Salmo 42 é esse Salmo de Davi. A confiança, a esperança, quem é a rocha da vida dele, sobre o livro e sobre muito mais. Salmo 41, ele diz sobre como é bem-aventurado aquela pessoa que ajuda os necessitados, que socorre o aflito e o abatido, que o Senhor o livra no dia mau. Então, a Bíblia fala que aquele que sabe que tem que fazer o bem e isso não faz, nisso está pecando. Nós temos que ser sempre bênçãos nessa terra. Indiferente do que passamos ou estamos passando hoje, Deus, ele quer transformar você em uma bênção para a vida de outras pessoas. Que quando nós resolvermos ser a bênção de Deus nos persegue. Esse salmo diz isso: bem-aventurado que acolhe o necessitado, o Senhor o livra, o protege do dia mau. Olha que coisa! Muitos vão na igreja querendo ser bênção, querendo ter a bênção. Ah, Deus me abençoa, mas nessa manhã eu te digo, vá à congregação e peça a Deus: Deus, me transforme em uma bênção nessa terra e para a vida dos meus irmãos e de outro ser humano. E você vai ver como que a sua vida vai ficar leve, porque mesmo diante das tribulações, o Senhor é contigo, o Senhor escuta, o Senhor te ajuda no dia mau. Essa é a mensagem do Salmo 41 para o nosso coração hoje. E o Salmo 42 não é de Davi, é dos filhos de Corá. Aquele que se rebelou no deserto contra Moisés, os filhos dele não seguiram o mesmo caminho do pai e se transformaram em bênçãos, em levitas abençoados para o reino de Deus. Você sabe lá da rebelião de Corá. E aí você está vendo agora o Salmo dos filhos dele. Então, é interessante que isso aí também é uma música muito bonita. Porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, passando pelo deserto, passando pela tribulação, esse salmista, ele escreve que a alma dele ficou abatida, mas que era para ela regozijar, porque era para esperar em Deus, porque Deus ainda ia livrar, Deus ia trazer o livramento, Deus ia transformar aquele momento de tristeza em alegria e em júbilo. Ele fala de novo da rocha. Esse salmista diz: eu vou esperar em Deus, porque ainda voltarei a ter alegria, júbilo e grandes manifestações de cânticos de louvores ao nosso Deus. É um salmo muito lindo,
um salmo que deu a origem a uma música de louvor muito bonita e que você deve estar sempre meditando nos livros de salmos. Salmos são louvores e oração. Lembrando que Davi escreveu 70. Aí você tem agora os filhos de Corá escrevendo também. Alguns tem salmo de Moisés, tem salmo de Salomão e tem salmo de pessoas que a gente não sabe a origem, mas são louvores e orações ao nosso Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, te guarde, te livre de todo mal, que a sua confiança e esperança esteja em Jesus, a rocha da nossa salvação. Pode descansar nele, porque ainda nós vamos louvar ao Senhor na congregação. Nós vamos cantar louvores de agradecimento pelos livramentos que ele já nos deu em vida e pelo arrebatamento e pelo livramento desse mundo. Quando Deus nos tirar daqui e nos conduzir para Jerusalém Celestial, onde passaremos uma eternidade com ele. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.